E se aquilo que parece o fim for apenas um tronco esperando o tempo certo de brotar? Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Coffee com Fé. Aqui nós temos um devocional guiado, feito para você, né? Aqui nós estudamos a palavra com profundidade real, né? Para os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos estudando o livro de Jó de uma maneira reflexiva e profunda. Hoje nós entramos no capítulo 14 do livro de Jó. E este é um capítulo de consciência da fragilidade humana, né? Ele começa dizendo assim, lá no versículo 1 do capítulo 14, se você puder, acompanhe comigo, vem fazer o devocional comigo. Ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Essa não é uma frase pessimista, ela é uma frase realista, né? Jó, ele entende algo que a gente às vezes evita encarar, né? Que a nossa vida ela é breve, ela é limitada e, acima de tudo, nós somos vulneráveis. Ele fala da morte como algo inevitável, né? A gente não vai evitar que ela aconteça. Ele fala da sombra que passa, ele fala do homem que cai e não volta. Mas no meio desse cenário todo, sem esperança, né? Surge uma imagem inesperada. Lá no versículo 7, um dos versículos favoritos meu do livro de Jó. Ele diz assim, se você puder, leia comigo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, né? Os seus renovos. Esse versículo, ele é um ponto de virada, né? O Jó, ele estava muito reflexivo, né? Porque ele estava, enfim, pensando na vida toda, né? E repare, a árvore aqui, ela não está apenas seca, ela foi, cortada, literalmente cortada. Isso é muito mais radical. Cortada, ela significa interrupção violenta, significa uma perda, um fim aparente, assim como aconteceu na vida dele, né? Ele teve uma perda repentina, uma sucessão de perdas, né? Mas Jó, ele vai observar algo da natureza, da própria natureza. Mesmo depois do corte, mesmo quando só resta o tronco, se houver raiz, há possibilidade de renovo, isso mesmo. A árvore, ela só brota de novo por um único motivo. A vida dela não estava apenas no que era visível, apenas naquilo que a gente vê, né, lado de fora. O que sustenta o renovo não é o galho, é a raiz. A raiz. E aqui é que está a força desse texto. Jó, ele começa a intuir, né, que talvez a vida humana não esteja apenas na superfície. Não. E ele ainda não tem a revelação completa da ressurreição aqui, mas ele está tocando nessa ideia, né? Ele está começando a pensar que a nossa vida vai muito além, né? E ele pergunta lá no versículo 14, diz assim, acompanhem comigo. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que fosse substituído. Essa pergunta também não é um desespero, é uma sede de eternidade. Uma vez que as nossas raízes estão conectadas com quem? Com o Pai, com Ele. A nossa alma tem sede da eternidade e às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vai viver a eternidade. Talvez hoje você se sinta como essa árvore, cortada, podada. Algo foi cortado, né? Talvez você não esperava. Um relacionamento, um sonho, uma fase da sua vida que você estava vivendo, uma segurança que você tinha, sabe? A saúde de repente. E o que ficou foi apenas o tronco, seco, exposto, silencioso. Mas o texto, ele diz algo poderoso. Se houver raiz, há esperança. A esperança. A raiz, ela representa aquilo que ainda está escondido. E o que é, Nayara? É a sua fé que não morreu. É o caráter que foi formado no meio da dor, sabe? A identidade que não depende das circunstâncias, assim como Jó defendeu nos capítulos anteriores. Deus, ele continua sustentando invisivelmente. Às vezes até o que você pensa que não vai suportar, sabe aquela luta que você pensa assim, que não iria suportar e você tá aí e venceu? A árvore cortada não brota da mesma forma de antes. Não, às vezes não. O renovo, ele é diferente. Eu quero te trazer uma coisa que o Senhor me fez refletir. Às vezes nós estamos esperando que as coisas sejam como antes da gente ser podado, sabe? Antes
do Senhor cortar os nossos troncos, as nossas galhas. E a gente deixa de enxergar o novo de Deus para a nossa vida. E talvez o novo começo demore para você se adaptar. Talvez você comece a crescer mais baixo, mais frágil no início, mas você está vivo. A gente esquece de agradecer pelo simples motivo de estar vivo, de existir e de ainda haver esperança. Talvez o renovo que Deus prepara não seja aquela restauração exata do que era, né? Talvez seja algo novo, como eu disse. Jó não sabe de nada do que vai acontecer ainda no futuro, mas ele começa a desejar uma mudança. E lá no versículo 14 ele diz: morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias, né? Ele espera. Ele está esperando, ansiando a volta do Senhor, mesmo sem saber que vai existir um Senhor. Ele está falando da transformação futura. De repente ele nem sabe o que vai viver depois de tudo isso. Mas ele começa a entender através da natureza, do simples fato de olhar para a grandeza de Deus, que tudo ainda pode voltar a fazer sentido. E no final ele sempre esteve certo, né? De que as suas raízes deveriam estar firmadas em Deus. Em Deus. Você não é apenas o que foi cortado. Acredite em mim, você não é apenas aquilo que disseram de você. Você é a raiz que permaneceu mesmo quando o caos aconteceu e às vezes ninguém viu. O que foi arrancado da sua vida não define o que pode brotar. A dor pode ter cortado os seus galhos, mas não necessariamente matou a sua essência. Você que está me ouvindo, é você mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje. Responda para você mesmo. O que em você ainda está vivo, mesmo depois desse corte? Mesmo depois de ter passado tantas coisas? Eu quero te convidar a fazer um exercício que eu fiz e me ajudou muito. Escreva duas coisas, aonde você quiser escreva. O que foi cortado na sua vida, o que você perdeu, o que você passou e o que ainda permanece vivo dentro de você. Olhe para o segundo item. O que permanece vivo? Ali pode estar o começo do renovo de Deus na sua vida, do novo de Deus na sua vida. Ele quer te trazer o novo, ainda há esperança, como diz aquela canção, né? Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá. Às vezes vai ser diferente, mas não significa que não vai ser especial, que não vai ser lindo, que não vai ser maravilhoso. Dê essa oportunidade para Deus fazer a obra na sua vida. Se permita ser feliz. Você pode voltar a ser feliz. Você pode. Se permita ser feliz. Às vezes, tanta coisa que acontece que a gente esquece de se permitir. A gente pode ser feliz, a gente pode descansar. Sabe por quê? Porque temos um Pai tão grandioso, tão maravilhoso que cuida de nós, que tem algo tão maravilhoso preparado para nós, um céu de glória. Um céu de glória. Ele tem para mim e para você. E nós podemos sim contemplar a natureza dele, ainda que seja uma árvore cortada. Vai lá e olha para a raiz dela. Vai lá e olha para a sua raiz. Pare de olhar para o tronco que foi cortado e olhe para a sua raiz hoje. Para a sua raiz. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro por cada um que está ouvindo essa palavra, esse devocional no dia de hoje. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar cada um, Pai, com o teu renovo. Com a água, Senhor, que brota de ti, a tua palavra, Senhor, a tua palavra, porque é através dela que nós somos renovados, Senhor. Nos reveste, Senhor, com tudo que vem de ti, com tudo que vem do alto, para que nós possamos enxergar o teu renovo, o teu sustento, o teu alento e contemplar as maravilhas que há ao nosso redor, que é a tua obra perfeita e agradável para nós, Senhor. Transforma cada coração, Senhor. Que cada lágrima volte a ser um sorriso, Senhor. Que cada dor, Senhor, se transforme numa cicatriz de testemunho, Senhor, para o teu reino, para que almas sejam salvas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, encontra cada alma. Encontra, Senhor, esse é o desejo do meu coração, Pai. Faz cumprir a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Se essa palavra falou com você, deixa aí nos comentários o que Deus tem feito na sua vida, né? Você tem contemplado as maravilhas do Senhor? Você tem permitido que o Senhor faça a obra na sua vida? Permita. Permita-se ser moldado pelas mãos do Senhor, porque Ele tem algo melhor. Sempre tem algo melhor para nós. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber em primeira mão toda vez que um devocional for postado aqui. Até breve, até mais.